Fala, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito complexo, muito grande, extenso, dá muito pano para manga, né? Nós vamos falar sobre alimentação de ciclídeos africanos. Eu vou dar um foco maior nos ciclídeos africanos do Lago Malawi, mas 90% do que eu vou falar aqui no vídeo para vocês hoje também serve para ciclídeos africanos do Lago Tanganica. Eu vou falar desde os hábitos alimentares até a quantidade de vezes que você tem que alimentar num dia. Vou falar da diferença nutricional entre um ciclídeo herbívoro, de um ciclídeo carnívoro, um ciclídeo onívoro. Vou fazer algumas indicações aqui para vocês também e vou fazer algumas observações em relação aos tipos de rações que vocês devem estar oferecendo para os seus animais, principalmente para os ciclídeos herbívoros, que tem uma necessidade mais especial comparada aos onívoros e carnívoros. Esse conteúdo que vocês vão ver hoje é um conteúdo que deu muito trabalho para fazer, inclusive eu tô com uma colinha aqui para eu não me perder, para eu não esquecer de nada. É um assunto, inclusive, muito sério, e que, infelizmente, muitos ciclídeos acabam morrendo muito cedo por conta da má alimentação. Isso eu digo muitos, cerca de 90% dos ciclídeos acabam morrendo mais cedo por conta da alimentação, principalmente quando se trata aí dos ciclídeos herbívoros. Não quero enrolar muito aqui na introdução para vocês não, porque tem muito assunto para a gente falar. Eu vou começar falando aqui dos hábitos alimentares. Basicamente existem 4 tipos de hábitos alimentares dentro do Lago Malawi. São os ciclídeos herbívoros, linívoros, onívoros e carnívoros. Eu já vou falar principalmente da diferença aí entre eles, e especialmente dos linívoros, que eu acredito que muitos não ouviram falar, mas não tem muito mistério não. Começando pelos herbívoros, que é mais complexo de se falar e muito importante também. A grande maioria dos ciclídeos que são vendidos aqui no Brasil, nas lojas mais populares aí de aquarismo ou pet centers, são ciclídeos herbívoros. No caso, aqueles embunas, aqueles peixinhos que vocês compram aí por 5, 7, 10 reais, os mais baratinhos, aqueles laranjinhas, os amarelinhos, os azuizinhos. Grande parte desses peixes são herbívoros. Por mais que eles sejam baratos, o hábito alimentar dele não é tão fácil de lidar, principalmente por conta da variedade de rações que nós temos no mercado nacional hoje. A maioria das rações que nós temos aqui no Brasil não são ideais para ciclídeos herbívoros. Mesmo que você leia lá, ciclídeos herbívoros, leia o rótulo da ração para ver se aquela ração realmente foi feita para ciclídeos herbívoros. Hoje aqui eu não vou me aprofundar tanto em relação a rótulo de ração, mas o que eu posso adiantar para vocês, que a ração é feita para ciclídeos herbívoros, obviamente a matéria-prima dela, o alimento base, vamos dizer assim, dessa ração, tem que ser obrigatoriamente proteína vegetal, vamos dizer assim, material vegetal. Então não faz sentido algum a gente pegar um pote de ração para ciclídeos herbívoros, sendo que o alimento base, a matéria-prima base ali daquela ração é a farinha de peixe, por exemplo, farinha de lula, farinha de crio, camarão. Não faz sentido algum. Normalmente o primeiro componente que vem escrito no rótulo é o que vem em maior quantidade. Logo, uma ração que na sua composição tem como primeira matéria-prima farinha de peixe, como eu falei, dei de exemplo, já não é uma ração para ciclídeos herbívoros. E se vocês pararem para analisar os potes das rações, o desafio até você mesmo que está assistindo esse vídeo e já tem ciclídeos herbívoros, vai analisar esse pote de ração e ver se o primeiro componente lá dele não é algo mais voltado assim para proteína animal. Isso é péssimo para os ciclídeos herbívoros e vocês já vão entender isso. Os ciclídeos herbívoros, obviamente, eles comem a maior parte do seu alimento aí é baseado em material vegetal. A principal diferença entre ciclídeos herbívoros, onívoros e carnívoros é o tamanho do intestino. Então, o ciclídeo herbívoro, ele tem uma necessidade maior de tentar extrair ao máximo de nutrientes do alimento que ele está comendo. O intestino do ciclídeo herbívoro, ele é muito longo. Se você pegar o intestino do ciclídeo herbívoro e esticá-lo, ele pode chegar a ser 4 vezes maior, mais comprido do que o próprio animal, do que o próprio peixe. Então o alimento ele vai passando pelo intestino, e as paredes ali, vamos dizer assim, do intestino, elas vão consumindo o nutriente daquele alimento. Os ciclídeos herbívoros, eles comem principalmente algas. Então as algas, elas são muito pobres nutricionalmente falando. Então eles precisam sim desse intestino mais longo para tentar extrair ao máximo de nutrientes desse alimento que é muito limitado, nutricionalmente para eles. Então a importância desse intestino longo, é porque o material vegetal ele é mais difícil de ser
digerido. E esse intestino comprido garante, né, que esse material aqui, que esse alimento não seja excretado antes dele ser realmente consumido, né, pelo animal. E é dessa forma que ele consegue consumir, né, os nutrientes desse material vegetal, com seu intestino muito longo, de forma um pouco mais demorada, né? E pela digestão dele ser um pouco mais demorada, é importante também a gente pelo menos jejuar os animais uma vez por semana, né? Um dia na semana a gente faz ali um jejum no aquário, a gente não oferece ração ou qualquer tipo de alimento, justamente, né, para eles poderem conseguir excretar e fazer uma limpeza ali no seu sistema digestivo. Não existem tantos ciclídeos herbívoros assim comparado aos linívoros, né? Vocês vão entender agora a diferença entre os linívoros e herbívoros. Na verdade, não seria nem tão diferente assim. Digamos que os linívoros seriam um subgrupo dos ciclídeos herbívoros. E por que disso? Como eu falei para vocês, os ciclídeos herbívoros eles se alimentam daquela camada de algas que é formada, né, em cima das rochas. Eles passam praticamente o dia inteiro pastando ali por cima das rochas, comendo essas algas, né? Os linívoros têm o mesmo hábito de ficar pastando ali sobre essa camada, chamam de biofilme também, né? Alfwort, eu vou deixar até aqui na tela escrito para vocês, né? Algumas pessoas aí que já pesquisaram alguns sites de ciclídeos africanos aí, em algum momento viu essa palavra, os alfworts. Os alfworts, na verdade, é uma camada de biofilme, de microvida, né, que é formada em cima das rochas, né, dentro dos lagos, seja no Lago Malawi ou no Lago Tanganica, né? E é uma camada de vida muito rica. Além das algas, também são encontrados ali pequenos invertebrados, né? E é aí que está a diferença entre os linívoros e os herbívoros. Os linívoros, eles comem mais esses pequenos invertebrados que ficam no meio dessa camada de biofilme. Eu não vou ficar falando alfworts aqui toda hora, porque é um pouco chato de ficar pronunciando, e para vocês entenderem um pouco melhor. Biofilme, na verdade, é uma camada de vida, né? Então, a grande diferença entre os linívoros e os herbívoros é essa, que os linívoros, eles comem mais micro-organismos como pequenos invertebrados do que os herbívoros. E com isso, né, o intestino dos linívoros, ele é um pouco mais curto do que os dos herbívoros. Mesmo assim, continua sendo muito longo comparado, né, com o intestino dos onívoros e carnívoros. Então acho que deu para entender bem essa introdução sobre os herbívoros e linívoros aqui, né, bem no iniciozinho do vídeo, para vocês verem como que o assunto é complexo, não é tão simples assim, não é só chegar e sair indicando ração, alimento alternativo, né, um vídeo curto, não. Esse vídeo aqui vai ser muito longo, vai ser para quem realmente quer aprender sobre a alimentação de ciclídeos africanos de uma forma mais aprofundada. Então, já de início, vocês conseguem entender a importância de vocês oferecerem um alimento para os seus ciclídeos herbívoros, linívoros. Eu vou falar somente herbívoros para resumir, né? A importância de vocês oferecerem alimentos de qualidade, né, e realmente destinados para ciclídeos herbívoros, porque se vocês oferecerem uma ração, por exemplo, em grande quantidade, que tem como base proteína animal, eles vão começar a desenvolver vários problemas intestinais, né, vários problemas ali no seu sistema digestivo, como por exemplo o próprio Malawi bloat, né? O Malawi bloat é bem comum, né, daquele inchaço na parte ventral do animal, né? A parte da barriga ele fica bem inchadão e na maioria das vezes acaba não conseguindo resistir por conta disso. Às vezes ali tem muito excesso de gordura, né, o excesso da própria proteína animal, e muitas das vezes causam danos irreparáveis, né? Danos que nenhum tipo de tratamento consegue reverter. E aí isso já vai reduzir muito a estimativa de vida desse animal. Se é um ciclídeo que poderia viver 8 anos, ele acaba vivendo aí no máximo 4, 5 anos, assim, já é um animal bem idoso, e fora as deformações que ele vai levando ao longo do tempo. É um animal que às vezes acaba ficando muito inchado, né? Ele fica com a barriga muito grande, ou às vezes no próprio papo dele aqui fica bem inchado, como se fosse uma reserva de gordura. Fora, né, as deformações pelo corpo, muito se vê deformações em nadadeiras, né, tanto nas nadadeiras, principalmente nas nadadeiras peitorais, nadadeiras pélvicas, nadadeira caudal, deformação nos olhos, né, muito comum a gente ver também ciclídeos africanos desenvolverem pop eye. Não tem nenhum estudo científico que está comprovando isso, mas é por observação de aquarista
Eu já vi muitos ciclídeos africanos com alimentação inadequada desenvolvendo pop-eye, né, com uma frequência maior. Agora, só para finalizar aqui esse assunto de herbívoros e linívoros, né, os herbívoros, ele tem uma dieta basicamente, de forma resumida, né, uma dieta basicamente estritamente herbívora, ou seja, 99% do alimento que ele come ali é oriundo, né, de vegetais. Já os linívoros, eles comem um pouco, né, desses pequenos crustáceos, pequenos invertebrados, mas também não é nada tão absurdo. Mais uma vez, considerem linívoros um subgrupo de herbívoros. Agora, partindo já para os onívoros e carnívoros, né? Começando pelos onívoros. Os onívoros, basicamente, eles comem de tudo, né? Desde alimento vegetal, a proteína animal. Eles são muito oportunistas também. Então, se tiver algum tipo de filhotinho ali, né? Os ciclídeos herbívoros também vão comer, né? Mas não é algo que faz parte da dieta deles. Isso não é indicado. Inclusive eu vou falar já já sobre essa questão de oferecer artêmias, bloodworms, enfim. Ciclídeos onívoros, basicamente, ele tem uma dieta muito equilibrada. Vamos dizer assim que é um meio a meio, né? Metade vegetal e metade animal. Lembrando, quando eu falo também de proteína animal, galera, não necessariamente eu estou falando que o animal ele come outros peixes menores, não. Proteína animal, a gente fala quando trata de moluscos, pépodes, micro-organismos como esses pequenos invertebrados que eu estou citando durante o vídeo aí para vocês. Mas pode ser, se pintar uma oportunidade de ele comer um peixe menor, um filhotinho, por exemplo, ele vai comer. Só que não é indicado oferecer esse tipo de alimento para os ciclídeos onívoros e até para os ciclídeos carnívoros também. Não é indicado oferecer alimentos vivos como filhotinhos de peixe. Já já vocês vão entender isso aí. Então, os ciclídeos onívoros basicamente é um meio termo, né? Ele é bem equilibrado. Não tem muito segredo aqui para vocês, não. Já os ciclídeos carnívoros são animais que se alimentam exclusivamente de carne. Falar exclusivamente ainda é um pouco errado. Por quê? Vamos levar em consideração, vou puxar um subgrupo aqui, né, dos ciclídeos carnívoros, que são os ciclídeos piscívoros. E o que seriam os piscívoros? Os piscívoros seriam ciclídeos que se alimentam exclusivamente de outros peixes, né, e só se alimentam predando outras presas menores, outros peixes menores. Grande parte das vezes, esses ciclídeos piscívoros se alimentam de pequenos embunas, né, e esses pequenos embunas, na maioria das vezes, são herbívoros. Então, de alguma forma, esse ciclídeo carnívoro também vai estar consumindo material vegetal porque ele está comendo um ciclídeo embuna, né? E dentro ali no sistema digestivo, né, no intestino desse embuna, vai ter muito material vegetal. Então, por isso que também é errado falar que o ciclídeo carnívoro não depende da matéria vegetal para sobreviver, e depende sim. Então, é importante a gente suplementar na alimentação de um ciclídeo carnívoro alimento vegetal, né? Uma, 2 vezes por semana ali, oferecer uma ração base herbívora para eles também é bem interessante. Mas na maioria das vezes, ciclídeos carnívoros não se alimentam exclusivamente de peixes, né? Eles se alimentam principalmente de pequenos invertebrados. Por exemplo, as aulonocaras mais carnívoras, né, elas ficam a maior parte do dia pastando pelo substrato, procurando pequenos invertebrados para se alimentar. Falando sobre o sistema digestivo desses animais, agora eu vou falar do sistema digestivo dos onívoros e dos carnívoros, né? Como ele já tem uma alimentação mais voltada aí para alimento animal, proteína animal, principalmente os carnívoros, eles têm uma dificuldade menor de digerir esses alimentos. Então, eles não precisam de ter um intestino tão longo, né, comparado aos herbívoros. O intestino deles é bem mais curto, né, do que o dos herbívoros. Vamos supor que o dos onívoros é um tamanho mediano, né, porque de certa forma é aquele meio a meio que eu tinha comentado com vocês, e o dos carnívoros é muito curto. Então, eles têm uma facilidade muito maior, né, de digerir o seu alimento. Fora que o estômago também desses animais é mais musculoso, né, principalmente dos ciclídeos carnívoros. Então, de um modo geral, eles não têm tanta dificuldade de digerir o seu alimento, dão menos trabalho, né, quando se trata de alimentação. Então, basicamente, para vocês verem, ó, o tempo de vídeo, né, basicamente eu acabei a introdução dos grupos, né? E a alimentação da natureza deles, eu basicamente também já comentei durante aí o início do vídeo, né? A única observação que eu queria fazer para vocês é que às vezes nós temos uma espécie com várias populações, como por exemplo, vou dar aqui o exemplo do Yellow que eu sempre dou, que é mais fácil, né? Nós temos o Labdochromys caeruleus,
né, que vive na região de Nicata Bay, e outro Labidochromis caeruleus que vive na região de Kakusa. Né? Eles não comem a mesma comida, porque o mesmo alimento, porque vivem em regiões diferentes, mas o hábito alimentar é muito parecido. Isso já diferencia o tamanho do intestino, né, o sistema digestivo desses animais. A diferença é muito pouca, muito boba, mas sim, tem uma diferença. Então, essa observação que eu fiz aqui para vocês, só para vocês entenderem um pouco de como que funciona, né, a alimentação desses animais no lago. Às vezes você vai ter a mesma espécie com hábitos alimentares distintos, simplesmente porque eles vivem em regiões diferentes dentro do lago. Algo importante de citar aqui para vocês é a quantidade de vezes que esses animais devem ser alimentados durante o dia, né? E eu vou separar mais uma vez ciclídeos herbívoros, linívoros, ciclídeos onívoros e carnívoros. Né? Os ciclídeos herbívoros, eles tendem a se alimentar quase que o dia inteiro. Então, o ideal é a gente oferecer alimentos com uma frequência maior para os ciclídeos herbívoros, podendo chegar até 4 vezes ao dia. É claro que isso você vai controlar na quantidade de ração que você vai dar durante, né, essa fração de vezes aí que você vai alimentar os seus animais no dia. Mas o que eu recomendo para vocês alimentarem os seus ciclídeos herbívoros no dia? De 3 a 4 vezes, né, por dia, controlando bem a quantidade de ração. Né? Bota uma quantidade de ração ali que eles vão conseguir consumir em 2 a 3 minutos no máximo. Já os ciclídeos carnívoros, onívoros, eu já recomendo vocês alimentarem 2 vezes ao dia. Os onívoros podem chegar até 3 vezes ao dia. Carnívoros, 1 a 2 vezes por dia já é o suficiente. Vale ressaltar também que isso vai depender da quantidade de animais que você tem ali dentro do aquário, né? E é por isso que eu falo de 1 a 2 vezes, de 2 a 3 vezes, de 3 a 4 vezes. Essa questão de quantidade de vezes que vocês vão alimentar seus peixes está mais relacionado, né, à fauna do teu aquário particular do que uma regra em si, beleza? Outra coisa importante de comentar é a qualidade da ração. Os ciclídeos onívoros não tem, e carnívoros não tem tanta frescura em relação à ração. Carnívoros, vamos focar em proteína animal. Vamos fazer uma suplementação ali 1 vez, 2 vezes por semana com algum material vegetal, alguma ração com espirulina, mas o foco são rações carnívoras, rações com proteína animal. Já os onívoros, meio a meio, rações herbívoras e carnívoras. Procurem uma ração realmente herbívora para ciclídeos onívoros também, porque na maioria dos casos essas rações onívoras, elas são mais puxadas para, na verdade, carnívoras. É só vocês lerem lá o rótulo da ração e fazerem uma comparação, né? Verem o quanto de vegetal tem, o quanto de proteína animal tem e em suas proporções. De forma bem básica, o rótulo da ração está organizado da seguinte forma. A primeira matéria-prima que vem no rótulo é a que tem em maior quantidade. Às vezes no rótulo vem até entre parênteses a porcentagem, né? Mas na maioria das vezes não vem, não contem com isso. Né? Mas, de forma assim resumida, o primeiro material que vem lá, né, a primeira matéria-prima é a que vem em maior quantidade e assim por diante. Né? Conforme você vai descendo, vai chegando no final, teoricamente, obviamente, na verdade, né, a última matéria-prima é que vem em menor quantidade. Então prestem atenção nisso. Ciclídeos herbívoros, evitem rações, né, que tem como principal alimento lá proteína animal. Eu não quero me estender indicando ração por ração aqui para vocês. O que eu posso indicar aqui de cara para ciclídeos herbívoros, a marca de ração que eu gosto, né, que eu acho mais interessante é a New Life Spectrum, né, tem uma sigla NLS. Né, vocês vão procurar lá a New Life Spectrum para ciclídeos herbívoros, se eu não me engano é Algae Max, o nome dela eu vou deixar escrito aqui na tela para vocês. É a melhor para ciclídeos herbívoros, é aquela que eu posso indicar para vocês assim, de olhos fechados. Tem umas rações também da Tropical, né, para ciclídeos herbívoros, que são muito boas, né, tem um bom custo-benefício, mas a melhor não tem jeito. A melhor é a da New Life Spectrum. Rações nacionais. Não tem ração nacional ideal para ciclídeo herbívoro, então prestem atenção nisso. Evitem ao máximo rações que tem na sua composição soja, seja farelo de soja, farinha de soja, óleo de soja, qualquer tipo de coisa de soja que tiver nessa ração,
evitem ao máximo, porque a soja é uma porcaria para o animal poder conseguir digerir. Um exemplo, né, da ração, eu até fiz vídeo recentemente para falar disso, é a ciclídeos herbívoros da Poitara. Ah, Matheus, mas você tem parceria com a Poitara te ajuda. Inclusive, ó, tá aqui, eu recebi ontem essa caixa da Poitara porque eu testo as rações da Poitara. Eu mesmo já conversei com eles já me deram uma resposta, não realmente, mas a gente está devendo uma ração aí específica para ciclídeos herbívoros, né? E essa ração específica eu não recomendo para ciclídeos herbívoros, mesmo que esteja lá a fotinho do ciclídeo herbívoro, do embune e tal, não recomendo. Agora, para ciclídeos onívoros, né, e ciclídeos carnívoros, pô, a variedade é gigantesca, né? Mas basicamente aqui, o que eu recomendo, né, as da New Life Spectrum são boas, né? Mas só que a única coisa que é ruim na NLS é o preço, porque é um preço bem elevado. As rações da Tropical, né, algumas rações ali também são interessantes, como por exemplo a Ciclid Carnivore. Nós temos também Poitara, aqui mesmo, estou oferecendo essa ração, ó, BSF, que é o lançamento da Poitara para ciclídeos onívoros. É interessante. Nós temos as rações da Vitalis, que chegou recentemente no mercado. São uma das melhores rações do mundo, principalmente para ciclídeos onívoros, né? Os ciclídeos carnívoros também tem uma grande variedade aí, cara. Basicamente, o que eu recomendo aqui é a marca da ração. Para ciclídeos onívoros e carnívoros, procurem por Tropical, New Life Spectrum, a Poitara também recomendo, a nacional que eu recomendo aí para ciclídeos onívoros e carnívoros, principalmente a linha Black, né? A Blackline Marinhos, a BSF, Squid, enfim, rações da Sera para ciclídeos carnívoros e onívoros também são boas. Vitalis, que chegou recentemente no mercado, uma ração inglesa que é sensacional para onívoros e carnívoros também, é muito boa. E que eu gosto, que eu curto, né, de indicar, são basicamente essas aí para ciclídeos onívoros e carnívoros. Lembrando sempre, né, se vocês oferecerem rações de má qualidade, isso vai influenciar na digestão do animal, né? E se forem alimentos ruins de se digerir, quanto pior, né, a digestão, mais suscetível aquele animal vai ficar a doenças intestinais. Lembrem sempre disso. A qualidade da ração é muito importante, né? Não estou aqui para ficar vendendo ração, até porque vocês puderam ver que eu indiquei várias marcas diferentes para vocês aí. Infelizmente hoje no mercado tá difícil de você conseguir uma ração boa e barata, né? Eu acho que os melhores custos-benefícios hoje do mercado tá para onívoros e carnívoros, tá aí na Poitara e Tropical, né? Para herbívoros, acho que o melhor custo-benefício tá na Tropical, mas a melhor para herbívoros, na minha opinião, é a NLS em disparada. Algo interessante de se falar aqui também, a alimentação está sim ligada à desova dos animais. Se você tem um animal que é gordo, obeso, que tem dificuldade para nadar, para se locomover no aquário, ou tem alguma deficiência por conta da nutrição que você oferece aí no teu aquário, ele provavelmente vai desovar com uma frequência muito menor, né, do que um animal saudável, né? Um animal saudável, obviamente, vai desovar com uma frequência muito maior do que um animal obeso ou com problemas intestinais. Até porque o problema intestinal acaba gerando estresse também no animal. Inclusive, tem algumas rações que elas têm hormônios na composição que isso vai acabando, vai destruindo o fígado do animal, vai destruindo também, se eu não me engano, gonodas, que chama, que é basicamente um órgão reprodutor dos ciclídeos. Em alguns casos, algumas rações podem deixar até os ciclídeos estéreis, né, por conta desses hormônios que são inseridos nas rações. Outro assunto importante, superalimentação. O que seria superalimentação? Você alimentar demasiadamente o seu peixe, o seu ciclídeo, né? Então, manere na mão. Não ofereça alimento demais, né? Ofereça o suficiente ali para os animais. Lembrando sempre daquela situação que eu comentei com vocês, da quantidade de vezes que você deve alimentar por dia, né? Os herbívoros, carnívoros, onívoros, e também lembrando do tempo. Alimente de uma forma que eles consigam consumir toda a ração do aquário de 2 a 3 minutos. Agora sim, um assunto para encerrar aqui o vídeo, né? Eu fiz aqui, tinha uma listinha do que você pode misturar dentro do aquário, né? Ciclídeos. O que eu posso misturar? Eu posso misturar carnívoros com herbívoros, herbívoros com onívoros, herbívoros com ninívoros, né? E se você já tem, eu também vou dar um caminho das pedras para você seguir, para você tentar oferecer o melhor dentro da sua realidade para os seus animais. Vamos lá. Carnívoros com onívoros. Posso ter? Sim, pode ter. Nesse caso, a gente vai adaptar a dieta, a gente vai adaptar a alimentação para os ciclídeos
onívoros. Lembrando que os onívoros são aquele meio a meio que eu tinha falado com vocês, meio a meio é só para facilitar, tá, galera? É aquele meio a meio que eu falei para vocês, então eles também dependem mais do vegetal do que os carnívoros. Carnívoros com herbívoros, cara, é a pior mistura de todas e mais difícil também. Nesse caso, se você já tem, o que eu recomendo é você adaptar a alimentação para ciclídeos herbívoros, tá? Os ciclídeos carnívoros vão ficar com uma deficiência na alimentação. Tente fazer uma forma de alimentar os carnívoros, tipo, botar uma proteína animal ali, mas de uma forma que só os carnívoros peguem, né? Mas isso não é fácil, é muito difícil, mas é a pior mistura de todas, beleza? Né? Os herbívoros com carnívoros eu não recomendo, não tenha, mas se você já tem, adapte a dieta ali, a alimentação do seu aquário para os ciclídeos herbívoros. Ah, Matheus, meu ciclídeo carnívoro vai morrer por causa disso? Cara, o que vai acontecer é que isso vai atrapalhar muito o desenvolvimento do teu animal. Sim, em algum momento ele pode sentir falta de alguma vitamina, de algum nutriente que tem na alimentação carnívora, né? Na alimentação com proteína animal, que na alimentação herbívora não tem. Onívoros com herbívoros. Cara, não é o melhor dos mundos, né? O ideal é você ter um aquário ali só com herbívoros, né? E os onívoros e carnívoros podem viver tranquilamente no mesmo aquário, mas se você tiver herbívoros, o ideal é que você tenha um aquário só de herbívoros. Mas tendo onívoros e herbívoros, o ideal é você adaptar a alimentação para os herbívoros da mesma forma que seria lá para os carnívoros, né? Só que os onívoros terão uma dificuldade muito menor comparado aos carnívoros de se adaptar e de extrair o melhor do alimento ali que vai ser oferecido no aquário para eles. Basicamente, carnívoros e herbívoros, na minha opinião, nem pensar. Onívoros e herbívoros, beleza, pode até dar para manter, não indico para iniciantes principalmente. Carnívoros e onívoros, super de boa, dá para manter tranquilamente. E agora, para finalizar mesmo o vídeo aqui, alimentos alternativos. Aí o que seriam esses alimentos alternativos? Eu tô aqui colando, né, para ver se eu não esqueci de nada. Esses alimentos alternativos basicamente seriam aquelas abobrinhas, espinafres, pepinos, que inclusive eu recomendo se você tem aquário de peixes herbívoros, onívoros também gostam, né? Então vocês podem oferecer aí de 15 em 15 dias, né, dependendo, pode até oferecer uma vez por semana, pepino, abobrinha, espinafre, aquelas algas nori. Eu não vejo tanta necessidade, mas tem uma galera que gosta de oferecer. No caso aí dos ciclídeos carnívoros, é interessante oferecer também artêmias, né? No caso dos carnívoros, vocês podem oferecer de 15 em 15, uma vez por semana, de forma como se fosse um aperitivo, um petisco. Então dá para oferecer principalmente artêmias, dáfnias, bloodworms, larva de mosquito também, enfim. Procurem também comprar esses alimentos de vendedores confiáveis, né? Porque tem uma galera que acha que não, né? Mas de repente, dependendo de onde a pessoa, por exemplo, coleta bloodworm, aquela bloodworm pode vir infectada. Então, tomem cuidado. Procurem sempre comprar esses alimentos de vendedores, assim, de empresas confiáveis. E rações com espirulina, principalmente para ciclídeos herbívoros, né? Há muito tempo atrás, eu li alguns artigos que diziam que vocês podem chegar a oferecer até 3 vezes por semana, né, alimentos com espirulina, base espirulina, para os ciclídeos herbívoros, né. De 2 a 3 vezes por semana, no máximo, ofereceria aí um alimento com tipo 30%, 40%, né, a ração com base espirulina. A espirulina para ciclídeos herbívoros é extremamente importante, cara. Então, tem aí em mãos uma ração de espirulina para esses animais. Ração com proteína animal para ciclídeos herbívoros. Não recomendo mesmo, principalmente se for rações carnívoras, né? Mas se você tem uma ração tipo onívora, bastante alga ali na composição dela, dá para oferecer tranquilamente. Tem uma ração que eu gosto muito de oferecer para ciclídeos herbívoros, que é a ração Cyclid Herbivore da própria Vitalis, né? Por mais que seja uma ração de herbívoro, tem aquela situação, né? Ela tem na composição a farinha de peixe. E a farinha de peixe não é interessante da gente ficar oferecendo com frequência para os nossos ciclídeos herbívoros. Essa ração Cyclid Herbivore da Vitalis é interessante a gente oferecer como um suplemento, né, da alimentação semanal dos nossos animais. Então a gente pode oferecer ali no máximo 2 vezes por semana. Acho que 2 vezes é até muito, mas dependendo do animal. Mas 1 vez por semana a gente consegue oferecer tranquilamente para os animais. Procurem rações que afundam lentamente, principalmente ciclídeos. Eles até comem na superfície, mas eu vejo que eles preferem comer mais para meia água e fundo do aquário.
Beleza? Então, galera, eu tentei falar de basicamente tudo o que eu sei sobre alimentação. Se faltou alguma coisa, me perdoe. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vou tentar sanar todas as dúvidas de vocês. Beleza? Foi um conteúdo que deu muito trabalho, cara. Muito trabalho mesmo. Mas eu gosto de fazer isso aqui pra vocês. E é um conteúdo realmente mais avançado. Queria fazer um agradecimento especial aqui ao meu amigo Rudezindo. Eu sempre troco muita ideia com ele, né, sobre questão principalmente de alimentação, que é algo muito importante, e é um cara que saca muito de alimentação. É muito provável, inclusive, que ele vá assistir esse vídeo aqui em algum momento, deixar um comentário aqui embaixo. Então, Rudezindo, um grande abraço, meu amigo. Então, o conteúdo sobre alimentação de ciclistas africanos está pago. Tamo junto, galera. É nóis. Fiquem todos com Deus e fui.